nossa Liga Teológica. Estamos aqui mais uma vez, mais uma segunda-feira, para a gente falar sobre aquilo que a gente mais gosta, cultura pop. E dessa vez nós vamos falar sobre animes e mangás, não é? Nós temos aqui o Henrique, beleza, Henrique? Fique batendo. Henrique é um mestre dos quadrinhos, é um mestre dos mangás, sabe de tudo. E ele veio dar uma força aqui pra gente, né? O nosso defunto tá aí dando uma de James Wan, tá aí dando uma de diretor, né? Ó que bicho feio. Pronto. Nós vamos hoje falar sobre isso, então roda a vinheta! Fala galera, chegou o dia de comentarmos aqui sobre anime, sobre mangá, uma parte muito importante aí da cultura pop, principalmente lá no Japão. Aqui a gente tem uma ideia do que é e tal, a gente curte, a gente assiste, mas lá no Japão os animes equivalem às séries que a gente assiste aqui, sem contar também que o mangá ele é algo que está muito arraigado aí na cultura japonesa. Diga aí, Henrique, quais são os tipos de anime que existem? Bom, Vitor, vale ressaltar que existem diversos tipos, gêneros. Os mais comuns que a gente conhece, que é popular, são Shounen, Shoujo, Seinen e Josei. Eles na realidade apenas são categorias para definir o público-alvo daquelas histórias. Mas existem diversas subcategorias que a gente pode estar vendo aí afora. Então, no caso, o Shounen é aqueles mais para o público jovem, adolescente. O Seinen seria para um público mais adulto. E ambos são focados para um público masculino. Já o Shoujo e o Josei são para o público feminino. E, respectivamente, adolescentes e o Josei, no caso, para um adulto mais maduro. Beleza, eu gosto muito também porque tem uma categoria que é o seinen. É caracterizado geralmente por ter mais violência, por ter uma história mais complexa. Tem uma história mais complexa, uma drama que acaba te envolvendo mais através do desenvolvimento dos personagens, né? Agora realmente é marcante nesse quesito de violência, um pouco de gore, e as histórias, elas geralmente são mais realmente assim, complexas, né? Até mais interessantes para um público mesmo maduro, né? Isso, uma vez a gente conversando, você me disse que Berserk equivale a Game of Thrones lá no Japão. That's impressive. That's very impressive. Não é? Isso é sensacional. Não só no Japão, né? Foi mais uma opinião minha própria. Porque na realidade eu sou fã de séries, livros, histórias, né? Histórias em geral é algo que acaba encantando a pessoa e te envolve. Então assim, Berserk foi uma das histórias que mais me, marcou, né? Eu acho muito bacana a história, muito bem desenvolvida, os personagens e tudo mais. Acho que vale a pena conferir. Agora, realmente, é para um público mais maduro, acima de 18 anos. Bom, os animes, eles não fazem parte apenas da história da cultura pop, da história do Japão, mas também fazem parte da nossa história. Isso. Eu creio que todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, ou pelo menos a grande maioria, assistiu os 3 grandes clássicos: Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Pokémon. Isso aí na nossa infância foi assim, os 3 que fizeram com que a gente conhecesse mais o anime, pelo menos pra mim. E assim, também uma coisa que eu gostava muito é que a gente jogava muito RPG de papel. Você jogava, costumava jogar? Exatamente, jogava, principalmente Pokémon, tem até jogos de cartas, né? Isso. E o pessoal gostava também de envolver com RPG. Isso, o Game Boy também, o Game Pokémon Boy. que era retalho. Na realidade foi um dos primeiros contatos que eu tive com jogos de RPG. Foi o desse Pokémon. gênero. Isso, foi Pokémon. É muito bom. Um anime que eu gosto muito, por incrível que pareça, é Cavaleiros do Zodíaco. E aí você pode chegar, mas você é pastor, gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu gosto desde criança que eu assisto. E é interessante porque as pessoas chegavam pro meu pai e diziam assim: olha, proíba ele de assistir Cavaleiros do Zodíaco, é muito violento, é isso, é aquilo, não sei o que, tal. Mas meu pai, ele nunca me proibiu de assistir, né? Meu pai sempre me ensinava as coisas da Bíblia, e foi isso que fez diferença na minha vida. Mas o Cavaleiros do Zodíaco, ele conta a história de alguns personagens, né? Todo baseado em mitologia grega, né? Onde eles têm armaduras e os principais, eles protegem a deusa Atena, né? E uma coisa que eu consigo enxergar nos Cavaleiros do Zodíaco é muito a questão da pessoa se entregar por uma causa. Eles sofrem muito, tudo por uma causa para defender aquela pessoa que eles têm que defender. Mas diga aí, Henrique, quais foram os animes aí que você trouxe pra gente e o que você mais gosta aí? Existem muitos animes e mangás que são bem bacanas, tem histórias realmente envolventes, mas eu separei já algo pra gente conversar, que é o Death Note, né? Death Note, Cadeia da Morte, é um dos melhores animes que eu já assisti, né? E até vai se tornar um filme, eu acredito que em 2017. Death Note conta uma história de um garoto que vivia entediado com a vida, com a sociedade,
sociedade, não curtia muito como se dava o mundo. No entanto, acidentalmente, ele acaba encontrando um caderno jogado no chão. E esse caderno é o tal Death Note, que pertence ao Shinigami, que é tipo um deus da morte. E esse caderno, por ser sobrenatural, tem um superpoder que seria de matar as pessoas. Então, Raito Yagami, assim que ele pega o caderno, ele vê as instruções, ele escreve o nome e imagina o rosto dessa pessoa. E tem diversas regras lá para poder executar as pessoas. No desenrolar da história, o que é bem interessante, após ele cometer o primeiro assassinato, ele sofre uma crise e toma uma decisão de se tornar um deus para esse novo mundo que ele está querendo realmente criar a partir do seu próprio julgamento. Então, a partir daí, ele começa a ir contra a polícia, contra as leis, contra a própria família. Enfim, ele comete diversas atrocidades e começa a utilizar o caderno para si próprio, porque ele procura manter anonimato. Então, o que é bem interessante que a gente consegue fazer essa relação com teologia, com reflexão, através da história desse anime, é que o Death Note, ele me fez refletir acerca do julgamento. E também uma questão moral, que a gente vê até em Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. E é muito bem o que acontece com o Raito Yagami. Ele passa por cima de todo mundo e procura chegar no resultado que ele procura, que é trazer o julgamento ele tem meio que para uma o mundo. síndrome, né? Uma síndrome de ser Deus agora, né? Isso, exatamente. Ele, com todas as palavras, ele fala que será o novo Deus para um novo mundo. E a partir daí ele realmente começa a tomar todas essas ações. Eu escrevi um artigo recentemente sobre Apocalipse, né? E justamente falando sobre isso, sobre a ânsia do ser humano em querer ser Deus. Né? Se você não leu, leia aí, o link vai estar aí embaixo. E o que é interessante, assim, diversas reflexões podem ser feitas através dessa história do Death Note. Você pode ver questão de ética e moral, pode ver acerca do julgamento, esse quesito também de você estar indo contra tudo e contra todos para poder alcançar o seu próprio resultado. E eu lembro bem que uma passagem bíblica em Romanos 12:21 que fala que nós não devemos vencer o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem, né? Então, no caso, quebra completamente essa premissa, né? Que os fins justificam os meios, né? Um outro anime que eu gosto pra caramba é Pokémon. E nele nós temos a trama aí do Ash, um adolescente que tá procurando ser um mestre Pokémon, treinar os Pokémons para utilizar eles em batalhas e tal. E uma das coisas que eu consigo fazer uma relação muito boa com a teologia é o cuidado que a gente tem que ter com a criação. Você vê que existe um cuidado, ele ama aqueles Pokémons, ele cuida daqueles Pokémons, né? A gente vê na Bíblia, logo lá na criação, que Deus colocou o homem para que dominasse a terra, né? Mas esse dominar, ele tem muito mais no sentido de administrar, de cuidar, e não de dominar como sendo um ditador, onde a gente chega e tira todos os recursos da terra até se esgotar e não acabar mais, né? Mas sempre o cuidado que a gente tem que ter com a natureza. O Pokémon me ajudou muito nisso, a ter esse cuidado com a criação de Deus. E Hajime no Ippon, é bom? É uma história muito bacana, bem divertida. É um jovem que sofre bullying um pouco na escola e um dia ele acaba sendo salvo por um boxeador profissional. E por conta disso, vai desenrolando a história e ele acaba despertando o sonho em ser um boxeador profissional. E é bem bacana porque ele vai trazer essa relação do esporte para a nossa vida, que na realidade é um instrumento bem interessante para a igreja de estar utilizando para poder alcançar jovens. Então, você vê lá exemplos de perseverança, as suas amizades, como crescem. E é um anime que é muito divertido, bem engraçado, bem popular também. Um outro anime bem bacana é Boku no Hero Academia. Esse anime é normal nesse mundo ter superpoderes. E o protagonista, ele é alguém anormal, porque ele não tem superpoder nenhum. No entanto, ele tem um caráter de herói. E como é muito popular os super-heróis eles procuram apenas fama, dinheiro, enfim, eles não têm caráter. E no caso do protagonista, ele é aquele cara que, tipo, numa situação de risco, onde precisa realmente salvar, mesmo sem ter o poder, sem ter o talento ou o dom, ele vai lá e procura fazer o bem. Então é bem interessante e traz uma reflexão muito legal acerca de talento, dom e desse superpoder. Muito massa. Agora, o anime que eu mais gosto mesmo, como praticante de Kendo, né? O Kendo é a arte marcial dos samurais. Isso. É o Samurai X. É Samurai X ou Rurouni Kenshin. Tá? Meu irmão, eu gosto muito porque nele a gente tem a trama de um homem chamado Batosai, né? A princípio, depois ele muda o seu nome para Rurouni. Ele era um assassino, participou de várias guerras e tal, até que chega um momento que ele está cansado de matar pessoas e ele faz um voto de usar a espada apenas para proteger. E qual é a brilhante ideia que ele tem? É fazer uma Backblade. A Backblade é a espada
com a lâmina invertida, né, nas costas. Tá? Exatamente. Então na frente ela é afiada, mas a dele é o contrário. É a parte de trás que é afiada. Aí sim se forma uma espada para proteger. E o que eu consigo ver nele é a necessidade que todos nós temos de redenção. Não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente fez, todos nós precisamos de redenção. Samurai X é um excelente anime, um dos melhores de lutas, né? Tem lutas fantásticas e traz sim vários personagens. Tem um live são bem action bacanas, também né? agora. Tem um live action, né? Trilogia. Recente até, muito bom também. E é muito bacana, vale a pena conferir. Existem vários outros, né, que a gente poderia comentar aqui, mas infelizmente é uma infinidade. Né? A gente tem o quê? Tem Evangelion. Temos Evangelho, temos esses populares que são Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. Temos diversos outros que não são tão conhecidos, mas também são tão bons, como Psycho Pass, Gantz, Skip Beats, Gundams, Basilisk Koga Nimpo Show, Ghost in the Shell. Enfim, uma infinidade de animes que vai de gosto e outros gostos, mas são muitos mesmo e diversos são bons. É isso aí, né? A gente veio aqui, a gente gosta de anime e o anime, além de fazer parte da cultura pop, eles trazem também uma reflexão teológica muito densa, como vocês viram aqui, né? Então vamos lá continuar assistindo anime, lendo mangá, lendo quadrinho, porque afinal de contas é isso que a gente gosta. Muito obrigado, Henrique, por ter vindo. Né? Muito obrigado, a sua contribuição foi muito boa aí pro nosso canal. Valeu, galera, qualquer coisa, tamo aí. Beleza, então se você gostou do vídeo, assine o nosso canal, curta o nosso vídeo e até a próxima. Beijo, me liga!